Com a palavra, senhores vereadores, para o assunto de interesse pessoal. Não havendo nenhum vereador manifestar. Já passou, já pulei o assunto. Assunto de interesse público. Não havendo nenhum vereador inscrito, eu passo para a tribuna livre. Convido o engenheiro civil, doutor Henrique de Freitas Galvão, para ocupar a tribuna desta casa pelo prazo de 10 minutos com o tema Inspetoria do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o CREA. Senhor vereador Humberto da Lubricentro, na pessoa de quem cumprimento todos os demais membros dessa Casa Legislativa. Prezado Sargento Vasconcelos, Sargento Moura, membros do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, na pessoa das quais cumprimento as demais autoridades presentes, amigos, alunos, colegas de profissão, com destaque para o nosso grande engenheiro Afonso Morter, o primeiro inspetor que Curvelo teve. Sua Excelência, o povo de Curvelo, tanto os presentes nessa sessão, quanto aqueles que nos acompanham via internet e demais meios de comunicação. Boa noite. Meu nome é Henrique de Freitas Galvão, sou cidadão curvelano, engenheiro civil e de segurança do trabalho. Começo nossa participação agradecendo a essa Casa Legislativa a cessão desse espaço democrático para a livre manifestação. Ocupo essa tribuna na condição de inspetor-chefe do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, aqui em Curvelo, eleito agora em dezembro de 2017 para exercer esta honrosa missão no triênio 2018-2020, tendo nesta noite o desafio de falar aos senhores e à sociedade que nos ouve em nome desses profissionais que aqui represento. Para começar esse diálogo, trazemos alguns dados que expõe a dimensão e importância e abrangência da Inspetoria de Curvelo, a saber. Além da sede Curvelo, respondemos ainda por mais 11 cidades, quais sejam Augusto de Lima, Buenópolis, Corinto, Felizlândia, Inimutaba, Joaquim Felício, Monjolos, Presidente Juscelino, Santo Hipólito, Senhora da Glória e Três Marias. Temos afiliados nessa imensa região mais de 700 profissionais, entre as mais diversas engenharias e suas tecnologias, geólogos, agrônomos, geógrafos. Somente aqui em Curvelo temos hoje 300 profissionais, quase 300 profissionais afiliados, atuando nas mais diversas especialidades, espalhados tanto na zona urbana como na zona rural do município. Neste contexto, e sendo uma das minhas atribuições a de representar essa massa de profissionais de amplo conhecimento, com alto grau de especialização e rica visão técnica das mais variadas áreas, é que vimos aqui tornar mais visível a esta Câmara e a toda a sociedade a importância e utilidade da Inspetoria de Curvelo e do corpo técnico que representa. A Inspetoria, e por consequência seu inspetor, tem entre suas atribuições atender a sociedade e tudo aquilo que se refere à prestação de serviços de engenharia e outros serviços prestados pelos profissionais afiliados ao sistema CREA. Mediar conflitos entre membros do sistema, mediar conflitos entre profissionais e a sociedade, coibir o exercício ilegal da profissão, zelar pela ética profissional, etc. Todas estas são ações que visam, ao final, proteger a sociedade. Uma outra importante atribuição da Inspetoria de Curvelo é interagir com a sociedade, estando sempre atenta aos seus anseios, aos acontecimentos do dia a dia e vislumbrar onde a atuação de um profissional do sistema pode contribuir para dirimir conflitos, encerrar demandas e apontar soluções. Nesse intuito, é que também vimos aqui para colocar à disposição desta casa
e de nossa sociedade todo o corpo técnico e seu conhecimento acumulado para colaborar com o desenvolvimento de nossa cidade e região, participando ativamente dos debates e enfrentamento dos grandes problemas municipais. É importante ter em mente que a engenharia não é um fim em si mesma, mas uma ferramenta, um ponto obrigatório de passagem para o desenvolvimento. Empreendimentos recentemente implantados, em implantação e a implantar em nossa cidade e região, com objetivos os mais diversos, invariavelmente lançam ou lançarão mão dos profissionais do sistema CREA e de suas especialidades. Imaginem o quão foi, é e será essencial a participação das engenharias em empreendimentos como o Cefet, o Instituto do Câncer, o Autódromo Circuito dos Cristais, Avenida Brasil, ligação asfáltica até Cordesburgo, usina hidrelétrica de Retiro de Baixo, nova fábrica da Industrial Labor Têxtil, duplicação da BR-135, manejo diário de enormes florestas de eucalipto e etc. Mas começamos agora uma nova etapa que vai além de praticar as engenharias e suas tecnologias. Entramos agora na fase de conscientizar a sociedade do importante papel desenvolvido pelos afiliados do sistema CREA no cotidiano de nossas vidas. Mais que tocar obras, mais do que mangas de camisa arregaçadas, entendemos que chegou o momento de apresentarmos caminhos e soluções para os grandes desafios do município e região. Assim, a comunidade de engenheiros de Curvelo já vem mantendo constante e intenso debate entre seus integrantes e ideias inovadoras vêm surgindo ao longo dos últimos tempos. É perceptível o ativismo de diversos profissionais da área, vem exercendo com bastante fundamentação técnica e argumentações lógicas próprias desses profissionais. Listarei a seguir, com a permissão dos senhores, algumas abordagens e entendimentos que vêm tomando corpo entre os afiliados do CREA e que ofertamos nessa oportunidade para a reflexão desta casa e principalmente para a população em geral, no esforço de contribuir para o debate e buscar soluções inovadoras. Citamos, como primeiro exemplo, a importância da criação de uma engenharia pública municipal, como instrumento que permita à sociedade, especialmente aquelas classes de menor poder aquisitivo, acesso a projetos e plantas de engenharia para pequenas edificações, com orçamentos e acompanhamento gratuitos. A moradia digna é um anseio nato do ser humano, e os poderes públicos municipais podem colaborar. Existem experiências nesse sentido em diversas cidades, e tomamos a liberdade de sugerir a esta Câmara que estude esta possibilidade, que seria, então, a criação da engenharia pública municipal. Colocamos para a reflexão dessa casa, como segundo exemplo, a otimização dos recursos públicos, através da engenharia, com a criação de cargo de engenheiro nos quadros desta Casa Legislativa. Tendo a Câmara Municipal a função primordial de fiscalizar a correta aplicação de recursos públicos, pensamos que seria extremamente útil esta casa possuir entre seus servidores de carreira, assim como tem advogados, por exemplo, profissionais, essa casa tivesse servidores de carreira, profissionais da engenharia, que possam acompanhar orçamentos, fazer auditorias em prestações de contas, fazer perícias, etc. Isso pode auxiliar enormemente na atuação dos membros dessa casa. Eu mesmo, recentemente, tive a felicidade de participar de comissão, mesmo que por pouquíssimo tempo, para fazer perícia em obras desse prédio-sede, o que evidencia a imprescindibilidade de um corpo técnico que muito auxiliará os representantes do povo em sua nobre missão de fiscalizar. Aliás, é alvissareira a contratação de empresa de engenharia para atuar nesta casa, o que parece ser evidência inconteste da pertinência desta proposição, qual seja
a criação de cargo de engenheiro nos quadros permanentes desta casa. É mais uma sugestão que fazemos. Aliás, caso essa ideia tenha acolhida e ressonância entre os membros desta casa, pedimos de antemão que sejam definidas remunerações condizentes com a importância da função, com a importância do cargo, buscando seguir o que estabelece a Lei Federal 4.950-A de 66, que estabeleceu o piso salarial para os profissionais de engenharia. Vejam como terceiro exemplo a importância da engenharia no desenvolvimento dos trabalhos legislativos, como foi a inédita CPI da Copasa. Aliás, trabalho que merece menção por várias das conclusões a que chegou. Os parabéns a todos, em nome do senhor vereador Luiz, um trabalho importante para nós. Em muitas e importantes constatações, destacamos aquela que alerta sobre a precariedade da preservação dos corpos d'água que cortam a mancha urbana. Vídeos e depoimentos corajosos dos membros da CPI mostraram, sem meias palavras, nossa triste realidade. Córregos degradados, sujos, servindo de descarte ilegal de materiais de construção e lixo. Várias fotos mostraram isso. As engenharias ligadas ao meio ambiente muito podem atuar nesta questão e contribuir para uma cidade mais sustentável. Senhores vereadores, o tema é apaixonante e peço um pouco mais de seu tempo e de sua atenção. É enorme o potencial que as engenharias têm para contribuir com a sociedade curvelana. Vejam como quarto exemplo o caso do plano diretor, em discussão já há alguns anos. Cite-se a questão da ampliação do perímetro urbano. Ampliando-se o perímetro urbano, estaremos aumentando a extensão dos corpos d'água dentro da zona urbana e, consequentemente, expondo ainda mais esses mananciais à maior degradação e ação predatória do homem. Se a dita CPI da Copasa exigiu cenas variadas e graves de degradação de nossos corpos na atualidade, como explicar ou justificar a ampliação do perímetro urbano e expor muito mais córregos a esta ação deletéria? Ouvir a voz da engenharia parece imprescindível e, uma vez mais, pedimos a esta casa, em nome da comunidade de engenheiros, geólogos, agrônomos, geógrafos e técnicos do sistema CREA, que se disponha a nos ouvir e nos permita colocar nossa visão profissional. A comunidade representada pelo CREA manifesta seu interesse em participar ativamente dos debates a serem promovidos por esta casa, muito especialmente no tocante ao plano diretor. Mas teríamos outros exemplos ainda a enumerar? Claro. Senhores vereadores, sociedade curvelana, vejam como quinto exemplo as enchentes ocorridas recentemente em importantes avenidas de nossa cidade. A participação efetiva de engenheiros pode produzir um plano diretor de drenagem pluvial, drenagem urbana. Aliás, esse projeto está listado entre as obrigações do Plano Municipal de Saneamento Básico, ainda a ser cumprido pela municipalidade. Temos profissionais em nossa cidade aptos e capacitados a desenvolver tais projetos, com evidente redução de custos para toda a população, principalmente aqueles ligados aos danos causados por enxurrada, invasão de águas de casas pelas águas de chuva, etc. A intensa e contínua impermeabilização do solo compromete a infiltração e conduz à concentração de grandes volumes de água, que, sem um adequado planejamento e gestão, causa danos materiais e, em casos extremos, pode causar até perdas de vidas humanas. Para não tornar essa participação entediante, listamos o sexto e último exemplo, que está muito em evidência nos últimos dias, qual seja as taxas de IPTU. Saibam todos que o cálculo do IPTU é uma atividade de engenharia, onde tem-se avaliação de imóveis, terrenos e edificações. E essa especialidade deve seguir normas rígidas, que não permitem empirismos. Dentre as inúmeras etapas que precedem o cálculo do IPTU, faz necessária ampla pesquisa de mercado, tratamento estatístico de dados e a confecção de planta genérica de valores. Esse é um trabalho extremamente técnico e complexo, não empírico. E os parâmetros adotados devem ser detalhadamente explicitados e justificados. Aqui,
Uma vez mais, a boa engenharia pode fazer a diferença e possibilitar o cálculo de valores condizentes com a realidade de mercado e com o poder econômico dos munícipes, propiciando a justiça fiscal e tributária, sem gerar discrepâncias entre imóveis semelhantes ou alterações abruptas dos valores a serem cobrados da população, sempre respeitando os princípios da razoabilidade, da capacidade contributiva, da isonomia e do não confisco. Senhores vereadores, sociedade curvelana, em nome dos profissionais do Sistema CREA, encerro a participação nessa tribuna livre, agradecendo uma vez mais a cessão de espaço tão democrático. Esperamos ter demonstrado a todos a importância das engenharias e suas tecnologias para o desenvolvimento da sociedade. Uma engenharia forte e valorizada contribui para a formação de uma sociedade forte e com capacidade de decidir e mudar o seu destino. Está lançada aqui e agora a semente do projeto Curvelo, Engenho e Arte, que consistirá num espaço de diálogo de toda a sociedade, com a Inspetoria de Curvelo, atuando de forma determinada e ativa junto a diversos segmentos, entidades e afins, buscando protagonismo no enfrentamento dos desafios e problemas curvelanos, sempre com o objetivo de estabelecer sinergias e formular soluções duradouras que garantam a sustentabilidade e economicidade. Peço licença para cumprimentar o presidente do CREA Minas Gerais, engenheiro Lúcio Borges, que com firmeza e austeridade vem implementando importantes mudanças e abrindo novas perspectivas. Também me permitam desejar a todos os demais inspetores do Estado de Minas Gerais uma atuação ativa e profícua nas comunidades de suas respectivas jurisdições. Espero que essa ação da Inspetoria de Curvelo sirva de incentivo para outros pares atuarem efetivamente como agentes de transformação. Proteger os interesses da sociedade é o principal objetivo do Sistema CREA e, por consequência, também de seus afiliados. Senhor presidente, depois de tanto que eu falei, simbolicamente, já é meia-noite e devemos encerrar a participação da Inspetoria de Curvelo nesta tribuna livre, oportunidade em que buscamos jogar luz sobre o Sistema CREA, sempre atuando na direção de mais justiça e perfeição. Muito obrigado e boa noite a todos. Eu solicito o engenheiro Dr. Henrique que, se alguns vereadores vai fazer algumas perguntas, vocês permaneçam na tribuna, por favor. Com a palavra, senhores vereadores, porque queiram fazer alguma pergunta pelo prazo de 3 minutos e 2 minutos para a resposta. A palavra, o vereador Luiz Paulo. Boa noite novamente, dispenso demais formalidades. Primeiro, agradecer a presença do engenheiro Henrique Galvão aqui, também em nome do Guilherme, que é um amigo meu engenheiro e participa do CREA, cumprimentar todos os engenheiros aqui presentes, bombeiro militar também. Acho que é muito importante essa movimentação dos engenheiros em levar o CREA, trazer o CREA e reafirmar todos esses pontos. A engenharia realmente é muito importante. Hoje a gente tem um curso aí de engenharia civil aqui na cidade, a gente tem que se fortalecer cada vez mais e abrir os espaços para que vocês, engenheiros, possam ajudar a gente. Como o senhor disse, questão de IPTU, plano diretor, realmente a gente precisa dessa assessoria. Sobre o plano diretor, o presidente até informou que vai contratar uma assessoria especializada, porque é um tema dificílimo e os vereadores não são pessoas especializadas em todos os temas. Então, esse apoio de fora é substancial e importantíssimo. O que eu quero deixar aqui, e também abrir, ter certeza de todos os vereadores, que o CREA, independente dessa contratação agora ou não, que é uma questão da mesa diretora, e eu não sei se tem serviços ao longo do ano inteiro para discussão sobre engenharia, mas que a gente abra a porta e que o CREA esteja próximo da discussão dos projetos, que esteja próximo principalmente da discussão que envolver engenharia. Eu acho que essa casa, eu tenho certeza que essa casa e eu também vamos estar abertos para a gente discutir e buscar melhorias, que com certeza a opinião dos engenheiros é fundamental. Nós temos casas, prédios e cidades construídas a partir da cabeça e da vontade dos engenheiros. Então, põe essa casa à disposição e coloque se isso é possível, porque
é tudo a questão de dinheiro, lógico, se a gente tivesse um engenheiro aqui, seria muito bom, a gente precisa de assessorias aqui diversas, é um ponto que eu bato, a gente só tem um procurador aqui na casa, a gente precisa de mais advogados, a gente precisa de mais engenheiros, porque as comissões têm que elevar o nível do debate e buscar realmente elucidar todas as questões. Antes da contratação, eu peço que o CREA já comece, já está vindo aqui usar a tribuna livre para isso, mas que comece a aproximar, eu estou disponível para falar qualquer projeto em discussão e que a gente tenha a valorosa opinião e contribuição de todos do CREA, principalmente quem está à frente na diretoria e como inspetor. Não tem nenhuma pergunta, só se vocês podem ajudar nesse ponto. Muito obrigado, tenham uma boa noite. Posso replicar? Obrigado, senhor vereador. Suas falas são auspiciosas e mostram que a ressonância que gostaríamos de receber já começa a se materializar. Pode contar com o CREA, ou a intenção do CREA é ser mais um parceiro para essa casa, porque entendemos que o fórum real e ideal para se debater as questões da comunidade é essa casa. Nós não estamos aqui nos arvorando em usurpar direitos que essa casa legitimamente tem. Nós estamos aqui nos oferecendo como parceiros de um grupo falando em nome de um grupo de pessoas gabaritadas, técnicas, preparadas para isso, e pode ter certeza que ao seu primeiro chamamento, ou de qualquer um dos vereadores, estaremos à inteira disposição para atuar naquilo que tivermos condições, e com um destaque muito especial, como eu dei o destaque na minha fala, do plano diretor, porque a gente percebe que tem muito ainda a ser debatido. Muito ainda a ser debatido, senhor vereador. Muito obrigado pelas suas palavras. Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Laudimir Rodrigues. Boa noite, público presente, boa noite à mesa, vereadores, boa noite, doutor Henrique. Eu sou até suspeito para falar de engenharia, porque eu tenho um filho que é engenheiro de Minas, está no Macapá, e tenho um engenheiro agrônomo, outro filho engenheiro agrônomo que está no Piauí. Estão trabalhando em empresas particulares. A gente que é vereador, principalmente eu, o vereador Rafael, o vereador Reinaldo, trabalhando na zona rural, a gente tem muito problema quando precisa de um projeto para uma quadra, um poço artesiano, algumas coisas que a gente vai fazer, que tudo hoje, para apresentar qualquer emenda, qualquer pedido de deputado, você precisa ter o primeiro projeto. A gente sabe que a prefeitura tem os engenheiros, mas nem sempre são tantas a demanda que não consegue atender. Primeiro, a pergunta que eu queria fazer é quantos engenheiros hoje tem na prefeitura, e se o senhor tem notícia de alguma Câmara que já tenha contratado corpo de engenharia nos seus quadros. Tem várias prefeituras que já têm contratado, a que eu posso citar de imediato é a Câmara de Belo Horizonte. Teriam outras, mas eu não vim preparado para citá-las, algumas, mas tem, sim, senhor, é possível, e isso ajuda muito no exercício dos senhores de fiscalizar. Como analisar uma planilha, supondo uma licitação que por acaso há alguma dúvida quanto a ela, alguma execução de obra, sei lá o quê. Como os senhores teriam condições de analisar uma planilha, ver se essa planilha está articulada com o projeto, ver se esse projeto não tem falhas no projeto, se esse projeto foi executado corretamente, se foi feito as melhores técnicas, como teriam os senhores condições de exercer o seu papel de fiscalizar? Como teriam os senhores condições de fazer uma análise de um projeto de lei dentro dos padrões da lei? Vocês recorreram a um advogado, muito sabiamente. Então, eu ponho essa proposta para os senhores para pensar, eu lanço isso mesmo como um desafio a ser questionado. O senhor pode ter certeza que os trabalhos desta casa serão muito otimizados. Fora isto, além de ajudar em fiscalização da aplicação do dinheiro público, imagina os senhores, o quanto os senhores correm atrás, o senhor mesmo disse isso, de fazer projeto de asfaltamento lá para a sua localidade, fazer projeto de asfaltamento lá para São José da Lagoa, a Prefeitura de Curvelo. Eu não estou aqui falando em nome da Prefeitura de Curvelo, mas por eu ser funcionário da Prefeitura de Curvelo e também ser inspetor do CREA, eu tenho a obrigação de saber quantos profissionais tem lá, né?
Só profissionais de carreira concursado, tem 3. Tem um profissional que é o atual secretário, que já é aposentado, então já foi de carreira. Tem uma arquiteta e tem mais uma engenheira contratada. Então, a própria existência de ter profissionais do sistema contratados já demonstra que a demanda de serviço é maior do que os que são de carreira. Imagine o senhor, nós não estamos dando conta, com o corpo de técnicos lá, de atender a demanda do Poder Executivo, então o Poder Legislativo também fica comprometido, né? Então, eu acho sim que é importantíssimo os senhores debaterem isso. Não é aprovar, né? Mas colocar isso no debate, trazer isso para a realidade, ter uma engenharia pública. Quantos de nós não sabemos da realidade de pessoas que custam a comprar um milheiro de tijolo, fazem uma parede sem um alicerce, sem nada, sem nenhuma condição. A gente sabe que aquilo vai cair. Nós ainda temos muita sorte que nós não temos favela em Curvelo, nós não temos encostas de morro. Nós temos sorte, nós estamos contando com a sorte. Mas se a gente quiser mudar o caminho das coisas, mudar os paradigmas, criar novos paradigmas, esse é um que eu lanço para os senhores para a sua análise, seu debate, as suas considerações, e seria um marco na história de Curvelo. E eu me comprometo a ver para o senhor quais câmaras que têm engenheiros nos seus quadros, eu já me comprometo a passar essa informação para o senhor. Vocês estariam dando um grande passo rumo ao futuro. Obrigado, doutor, se o presidente me permite. Nós temos outra evolução na construção de Curvelo e da zona rural e de toda a região, com a presença dos bombeiros ali, é a adequação de todos os prédios, associações comunitárias, barraquinhas, para o ABCB do bombeiro. Então seria um grande ganho também os projetos que a gente tem que buscar isso na empresa particular e custa muito caro. Seria uma ajuda também para as associações comunitárias, principalmente as que não têm condição. Obrigado pela presença de todos. Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, vereador Pastor Jolimar. Boa noite, Henrique. Doutor Henrique, seja bem-vindo. Quero primeiramente dar as boas-vindas a Vossa Senhoria. E pelo conhecimento que eu tenho ainda um pouco da sua pessoa, eu observei ali a seriedade na colocação, uma vez na leitura. Não consegui pegar tudo, né, porque foi uma leitura longa, mas alguns pontos eu consegui entender. E tenho certeza que isso trará um grande benefício para todos nós. Não só para a Câmara de Vereadores, como para Curvelo, todo o município. E uma das coisas que eu sempre tenho colocado aqui, e é uma grande preocupação, e você até fez essa colocação, é a questão da drenagem, que seria algo também que está aí junto aí dentro desse projeto, dentro dessa colocação. E o que eu faço das minhas palavras aqui foi bem colocado, primeiramente agradecer por essa abertura que ficou aí no diálogo de Vossa Senhoria com o vereador Luiz Paulo, que eu achei muito interessante e o assunto muito pertinente para esse momento, que envolveu todas as áreas que a gente às vezes tem dúvidas, que a gente desconhece muitas das vezes, e que precisa realmente não de um conhecimento empírico, mas de um conhecimento profissional, para que possa fazer os reajustes daquilo que deve ser reajustado, né? Ou até, na verdade, eu acredito que vai surgir uma grande revolução diante dessa colocação sua aqui hoje. No mais, eu quero agradecê-lo mesmo, sempre o carinho de nos receber, sempre de braços abertos, quando procuramos, para perguntar alguma ideia ou para fazer algum tipo de negócio pertinente ao nosso município e a pessoas, e agradeço a sua vinda aqui e a sua colocação. Se for possível, eu queria pedir uma cópia do que foi colocado para chegar em casa, fazer marcação direitinho, observar melhor e ter mais conhecimento diante do que foi colocado. Tá? Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, senhor, e será passada uma cópia por e-mail e todos terão, aqueles que quiserem, terão acesso à minha fala. Com a palavra, senhores vereadores.
Com a palavra o vereador Reinaldo Guimarães. Henrique de Freitas Galvão, Henrique Galvão popularmente chamado, engenheiro já veterano dentro da prefeitura, conhecedor profundo da situação do nosso município, em termos de engenharia e no contexto geral também. Hoje na inspetoria do CREA Curvelo, te cumprimentar pela vinda a esta casa, dos inspetores do CREA. Ao longo de quase 30 anos que estou nessa casa, é a primeira vez que o inspetor vem a essa casa fazer essa aproximação que Vossa Excelência está fazendo, mas o faz pela sabedoria e conhecimento profundo que você tem do nosso município e da realidade que nós vivemos e a situação que a própria Câmara vive, a Câmara Municipal de Curvelo vive. Eu concordo plenamente no quesito de que essa casa tenha um engenheiro. Inclusive, era uma cobrança minha há anos atrás, há muitos anos atrás, porque no desenvolvimento do papel do vereador, principalmente os vereadores que são de zona rural, e é o meu caso, aqui sempre reportei a ajuda do doutor Afonso, no cálculo da estrutura da fundação da igreja de São Sebastião da Silva, quando nós reerguíamos uma nova igreja, porque a primeira tinha apresentado problemas seríssimos de estrutura por não tê-la, né, justamente por não tê-la, e ela partiu ao meio, e nós tivemos que fazer. E essas ajudas de engenharia sempre nos deu a segurança, porque nós não tínhamos. Doutor Valério, da mesma forma, no sistema de implantação de uma escola de ensino fundamental e depois o segundo grau na Estiva, que foi uma proposta nossa de, quando nós entramos na política, de mudar a história da educação, e nós investimos centavo por centavo para melhoria. Foi justamente na pessoa dos engenheiros que nós não tínhamos, às vezes, à nossa disposição, mesmo quando da prefeitura, por mais boa vontade, tinham de recorrer aos seus horários de descanso fora do expediente de trabalho para fazermos verdadeiros projetos gigantescos, como foi o caso da Escola da Estiva, totalmente fora da linha do governo, porque lá não encontramos o apoio que precisávamos ter para fazer a escola. E tivemos que fazer às nossas custas uma gigantesca escola, que não é assistencialismo, é educação, e todo político inteligente tivesse primeiro na educação, foi o que nós fizemos. Mudamos a realidade do nosso distrito com a construção de uma escola. E foi na pessoa do engenheiro Marco Antônio que nós encontramos um apoio incontestável para fazermos todas as planilhas, determinação de custo e tudo. Então, Vossa Excelência aponta o lugar corretíssimo. E se a Câmara também, os vereadores, no papel restrito de fiscalização, ele precisa da engenharia, porque uma prefeitura, na maioria da sua atuação, é na área de engenharia, a construção dos asfaltos, a infraestrutura básica do próprio município, que é o próprio saneamento, mesmo quando prestado pela Copasa, para nós sabermos se está errado ou não, tem que ter a pessoa do engenheiro para fazer o laudo, para que o vereador possa, de fato, fiscalizar, exercer a função dele legítima, que é de legislar e fiscalizar, a edificação das pontes, das estradas e das obras das escolas do próprio município, dos prédios físicos, das drenagens de água e tantas outras coisas. Tudo envolve a engenharia. Mas só que o vereador não tem esse conhecimento. Ele tem boa vontade. E boa vontade só não resolve tudo, só 50%. A outra parte é dinheiro ou a técnica. E precisa realmente do engenheiro. Seria muito bom se realmente revivasse nessa casa, que foi um fator que foi falado muito num período, há anos atrás, de contratar, mas éramos sempre desestimulados, porque não, o que vai fazer um vereador na Câmara? E isso, ajudar os vereadores a exercer a função real deles, que é de fiscalizar. Fiscalizar.
e nós construímos uma creche, tanta obra, o sistema de abastecimento de água, todo baseado no apoio de engenheiros, e sempre que nós não tínhamos o apoio dos da prefeitura fora do horário, nós tínhamos que pagar, o vereador Rafael mesmo, quantas vezes fomos em papagaio, né, Rafael? Conjunto, para poder diminuir o custo do preço da engenharia para nós. Cada projeto que montamos ficava num absurdo por causa da quantidade de engenharia que nós tínhamos de ter. Então, quero te cumprimentar pela presença e te elogiar pela postura e a colocação que foi feita. Vai deixar os papéis à disposição no site, nós vamos imprimir as cópias direitinho, para termos melhor cópia. É parabenizá-lo, pergunta, como diz o vereador, do pastor Julimar, também eu não tenho pergunta, mas cumprimentá-lo pela grandeza, acertou na mosca. A Câmara que fiscaliza precisa do engenheiro, porque senão ela não exerce a função dela direito. Muito obrigado. Obrigado, senhor vereador. Só para fazer um adendo, um apenso na sua fala, não é mistério nem novidade para ninguém que todos os governos, federal, estadual e municipal, passam por sérias restrições financeiras, seríssimas, né? Não é novidade. Então, o que eles fazem? Ao invés de eles falarem assim, não, nós não temos dinheiro, falam, pode mandar seu projeto. Só que o projeto está, cada dia que passa, mais complexo, mais coisas se pedem. Então, antigamente, com perdão da palavra, uma folha de jornal resolvia. Hoje você tem que ter um projeto detalhado, quantitativos bem feitos, planilhas de cálculo, tudo checado, cronogramas físico-financeiros, porque senão o seu projeto vai lá e vai voltar quantas vezes forem. Aí de cada 50 projetos que aprovarem, que apresentar, vai aprovar um. É o dinheiro que tem, é para um mesmo. Aí restam os senhores saber que se vocês querem ficar entre os 49 ou ser este número 1. Né? Só para encerrar, para não tumultuar a sessão, eu não sei, sinceramente, eu não sei qual é o orçamento anual da Câmara. Não tenho essa noção. Né? Tem uma falha minha. Mas pense bem, supondo que um salário de um engenheiro vá aí 5 mil, vamos fazer uma conta de 5 mil, uma conta de padeiro, conta de gerente da Petrobras, conta de padeiro, né? Então, 12 meses vezes 5 mil dá 60 mil, né? Agora, vocês são quantos vereadores, o senhor que relatou, me desculpe a palavra, mendigando muitas vezes a ajuda de um engenheiro aqui e outra colar. Esta Câmara precisa mendigar a ajuda de um engenheiro? Esta Câmara tem condições de pagar um engenheiro, contratar, colocar um engenheiro no seu quadro fixo, criar um cargo? Pensem nisso, eu acho que às vezes a gente foca errado, a gente olha a questão por um lado errado. Se a gente olhar por outro lado, às vezes facilita muitas coisas. Essa é a minha mensagem. Obrigado, senhor. Com a palavra, senhores vereadores. Não havendo mais, eu gostaria de dar a minha participação. Eu tenho acompanhado de perto o trabalho lá que é realizado pela equipe de engenharia da prefeitura. Eu vejo o tanto que é sobrecarregado e vejo também o tanto de projeto que eu tenho acompanhado. Alguém pede, eu chego lá, voltou porque fez isso. Muitas vezes a gente começa a construir e nós não temos aquilo, isso é uma questão de educação mesmo, a questão de a gente ter seguido, a gente não procura um responsável técnico para poder acompanhar a nossa obra e quer fazer a obra por conta própria, e isso realmente está fora dos padrões do município, das leis, e aí volta mesmo, aí depois quer que chega lá, que passa por suas mãos, que aprova aquele projeto, que não tem um projeto, na verdade, já foi feito de cabeça desses construtores, não estou falando que são todos, mas o que a gente mais vê na cidade são construções que não têm um acompanhamento técnico. A gente vê, principalmente nas garagens que tem ali, já foi feito um prospecto explicando como que é, mas a gente ainda acompanha isso aí muito e vê. E eu gostei muito da sua participação aqui, é muito interessante, e eu gostaria de saber, essa engenharia pública municipal, ela tem que ser, como é que ela vai funcionar? Se é a prefeitura que vai, no caso seria a prefeitura, que vai custear isso aí, ou vai ter uma participação, que tipo de participação o CREA poderia dar
para que a gente pudesse também usufruir desses trabalhos, já que o CREA está disponibilizando a sua equipe, os seus afiliados, para poder contribuir de uma maneira assim com o desenvolvimento do nosso município. E tem visto muito aqui na nossa cidade, nem na nossa cidade, de um modo geral, que tudo hoje ficou muito minucioso. Se não tiver acompanhamento técnico, não vai mesmo. Aqui, as portas de vidro ali, quebra, uma rodana que quebra, tem que ter um laudo técnico para poder a gente fazer a licitação, e se não tiver, aí a gente vai lá e contrata um engenheiro para poder fazer. Aí arrumou, sanou aquele problema. Aí vem o outro, dá o problema e a gente não tem como. Essa mesa diretora já tomou essas providências, já está sendo discutido, já foi discutido, e nós vamos, está bem adiantado já, que vai ter, até para prestar os próprios serviços de manutenção dessa casa, que precisa sempre ter um laudo técnico do engenheiro. E a gente, quando tem que recorrer, vai recorrer lá no seu departamento. A gente sabe do tanto que é sobrecarregado e não tem como a gente ser atendido. Essa casa está totalmente disponível para receber a ajuda do CREA de Curvelo, de braços abertos. Estaremos aqui com tudo que puder fazer para nos ajudar. Mas que nós também já estamos tomando a providência de ter um departamento técnico de engenharia para poder contratar, já está sendo discutido com a mesa diretora, para a gente ver como que veio, botar isso em cima dos custos, para ver o que é, para poder ver se não ultrapassa os limites, que a gente tem normas e leis que têm que ser cumpridas. Então já está sendo providenciada isso aí. Gostaria de parabenizar pela sua vinda aqui, esclarecer. Fui muito esclarecedor para todos os vereadores, tenho certeza, e colocar à inteira disposição do CREA para nos ajudar, nos dar uma ajuda mesmo, que nós precisamos demais, e parabenizar pelo trabalho que vocês têm feito no departamento da prefeitura e de um modo geral, e dar uma cobrada, não deixar de passar, dar uma cobradinha daqui dos engenheiros, principalmente desses que acompanham as obras, que orientasse mais, não deixasse mesmo não, que a gente vê muita coisa que talvez, não estou falando ao caso de todos, que assina a planta ali, mas que não acompanha a obra. A gente vê muito isso na nossa cidade, não só em Curvelo, em todas as cidades. Tem muitos que está acabando porque está sendo mais rigoroso lá com vocês nos seus departamentos. A gente tem notado que isso tem acabado, mas de um modo geral, tem muitas cidades que a gente vê que não funciona o departamento técnico de engenharia, não tem funcionado como deveria funcionar. E que cobrasse mesmo, e orientasse mesmo aqueles que estão construindo, de um modo geral, para poder melhorar. E outra coisa que eu gravei aqui foi do plano diretor. Essa casa nós devemos estar recebendo até no meio do ano, no máximo aqui, o projeto já do plano diretor, que vai ser votado por todos os vereadores, e que nós também já estamos estudando a possibilidade de contratar uma empresa especializada, que seja da FMG, de quem é que seja, para poder nos orientar, e a gente vai fazer todas as assembleias que for necessária para que nós possamos entregar para o município, entregar para a cidade, realmente um plano diretor que atenda às expectativas da população. Sabemos que não vai ser todo mundo ser beneficiado como queria, mas procurar de uma maneira mais técnica de fazer com que tudo seja esclarecido, com a participação da população. Isso também faz parte dos planos dessa mesa diretora. E para te parabenizar pelo ter vindo aqui, foi muito enriquecedor para nós, vereadores aqui, que a gente é carente mesmo dessas informações, e te passo aí para vocês fazerem as suas considerações finais. Presidente, eu agradeço suas palavras, agradeço a forma acolhedora como me receberam, né? Gentil, me deixando totalmente, com total liberdade de me expressar, num exercício pleno da democracia. E o objetivo final, se eu puder resumir minhas palavras, o objetivo nosso aqui hoje é mostrar que em Curvelo tem uma inspetoria que tem uma massa bruta de engenheiros, de amplo conhecimento técnico. Nós estamos aí à disposição, e num tema que nos é muito caro, é muito especial para nós, é a questão do plano, fora todos os que eu citei aqui, porque essas aqui não são minhas palavras, são palavras da classe que nós depuramos, mas um tema que eu poderia dizer, o segundo principal,
seria o plano diretor. Nós entendemos, vários profissionais entendem que existem muitas imperfeições, que tem muito caminho a evoluir. Muito caminho a evoluir. E gostaríamos, estamos aqui falando de público, a todos, para ficar bem claro que nós queremos, nós fazemos questão, nós nos disponibilizamos a participar efetivamente do debate e da revisão de todo o plano diretor a ser encaminhado aqui. E acreditamos que aqui haverá a possibilidade de a gente fazer um diálogo, onde o pessoal que fizer, que vocês contratarem, fale e que a gente aqui rebata e que haja uma réplica, uma tréplica, porque infelizmente nós não tivemos essa oportunidade. Mas, no geral, é assim que caminha, estamos caminhando, evoluindo. Muito obrigado pela acolhida e o CREA continua às ordens de vocês, como sempre esteve, mas agora nós teremos uma participação de mais visibilidade. Exatamente, infelizmente, isso que o vereador Reinaldo falou é verdade. Em 30 anos de inspetoria, eu sou o primeiro inspetor a vir aqui. Mas espero, dentro de alguns meses, voltar aqui para nós estarmos com uma solenidade de criação do cargo do engenheiro aqui nessa Câmara, que seria um passo rumo ao futuro, seria um passo rumo ao desenvolvimento. Muito obrigado pela atenção de todos, muito obrigado, boa noite a todos. Agradecemos a participação do doutor Henrique de Freitas Galvão no expediente de Tribuna Livre, cujo espaço está à disposição para as manifestações da nossa comunidade. Ordem do dia da reunião seguinte. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 010/1018 de 2018. Segunda discussão e votação do projeto de lei 09/2018 e projeto de lei complementar número 02/2018. Solicito ao vereador secretário proceder à chamada final. Antônio Gonçalves Filho. Dário Augusto. Duarte Severino Gomes, Edmilson Dutra, Edivaldo Antônio, Geraldo Moreira, Gustavo Nascimento, presente, Humberto Freire, José Rafael, Carla Araújo, Aldemir Rodrigues, Luiz Paulo, Maria Dorileia, Pastor Julimar, Reinaldo Xavier Guimarães. Nada mais havendo, declaro encerrada a reunião.